This call is now being recorded. Vamos lá, pessoal. Bom dia novamente a todos vocês. Eu queria aqui, desde já, falar para vocês que esse é um dos temas que eu mais gosto na biologia. Tenho certeza que vocês também vão gostar muito, né? São vírus e doenças virais, as famosas viroses. Eu vou começar explicando as características gerais dos vírus. Vocês vão ver que é muito interessante. O vírus, apesar de não estar classificado em nenhum dos reinos, o vírus ele é muito importante para o nosso cotidiano, já que ele causa uma série de problemas para a saúde pública, né? Os vírus, eles causam as famosas viroses. Então, iniciando com as características gerais dos vírus. Pessoal, a palavra vírus, ela vem do latim e significa veneno ou fluido venoso. Então, dá-se a entender que os vírus, eles são ruins para o ser humano. E, na verdade, pessoal, os vírus, eles causam muitas doenças aos seres humanos. Hoje, a gente vai ver as principais. Não tem como ver todas as viroses. Infelizmente, a gente só vai ver aquelas que são mais relevantes para o homem. Okay? Mas antes de falar das doenças, que é o tema central da nossa aula, já que é isso que é cobrado nos vestibulares e também no Enem, a gente vai ver as características gerais dos vírus. A primeira característica que todo mundo já sabe é que os vírus são acelulares. O A em biologia significa não. Então, os vírus são acelulares, quer dizer que eles não possuem célula. E, por isso, eles não estão classificados em nenhum dos reinos. Muitas pessoas, inclusive, dizem que por o vírus não ter célula, ele não pode ser considerado um ser vivo. Mas se o vírus não é formado de célula, do que o vírus é formado? O que compõe um vírus? O vírus ele é formado basicamente de duas coisas. Cápsula proteica, que a gente chama de capsídio, já vou mostrar uma imagem explicando detalhadamente. Então, o vírus ele tem uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína chamada capsídio, e no interior do capsídio você vai ter ácido nucleico, que pode ser DNA, RNA ou ambos. Aí, aqui tem uma curiosidadezinha para vocês. A biologia, pessoal, ela é uma disciplina que ela está constantemente sofrendo alterações, o tempo todo, ok? Então, o que acontece? Em 2003, antes de 2003, as pessoas achavam que os vírus, eles tinham um material genético de DNA ou RNA, ou era uma coisa ou era outra. A partir de 2013, eles descobriram um tipo de vírus chamado citomegalovírus, mais uma vez, citomegalovírus. Esse vírus, ele possui os dois materiais genéticos. Só que, recentemente, né, há alguns anos atrás, eles fizeram um novo estudo sobre o citomegalovírus e descobriram que, na verdade, o citomegalovírus ele não tem os dois materiais genéticos, ele só tem DNA. Só que dentro do capsídeo, o DNA, ele produz o RNA. Aí dá-se a impressão que ele possui os dois materiais, mas isso não é verdade. Então, hoje, se cair uma prova, você vai me dizer, os vírus, eles possuem uma cápsula proteica, o capsídeo, e no interior desse capsídeo, ele vai ter um material genético, que é DNA ou RNA, ok? Alguns vírus, pessoal, eles possuem também um envelope, ok? Esse envelope, ele é lipoproteico. Esse envelope, ele é constituído dos mesmos compostos da membrana plasmática das células. Já vocês vão ver como foi que esse envelope surgiu. Então, você tem capsídeo, cápsula proteica, dentro o material genético, DNA ou RNA, e alguns vírus, não são todos, alguns vírus podem ter, encobrindo o capsídeo, essa cápsula proteica, o envelope, que é de lipoproteico. Tem algumas provas que procuram confundir você.
Então, não se esqueça, o envelope, ele é lipoproteico, ele é formado de lipídios e proteínas. O capsídeo, ele é formado só de proteína, tranquilo? Outra característica muito importante dos vírus, pessoal, é que os vírus, eles não possuem metabolismo próprio. É evidente, se ele não tem célula, ele não vai ter o metabolismo próprio. Por não ter célula, por não possuir o metabolismo próprio, o vírus, ele é classificado como um parasita intracelular obrigatório. Então, isso aqui é muito importante. Deixa eu até explicar com calma isso aqui para vocês, pessoal. O vírus, ele é um parasita intracelular, quer dizer que ele vive dentro da célula e obrigatoriamente. O vírus, ele só vai manifestar vida, digamos assim, ele só consegue se reproduzir, ele só consegue sofrer mutações, ele só consegue evoluir dentro de uma célula. Fora da célula, o vírus, ele recebe um nome chamado de vírion. Então, olha que interessante. Dentro da célula, né, o vírus, ele consegue se reproduzir. Ele usa o maquinário celular, ele usa o metabolismo da célula para poder se reproduzir. Fora da célula, ele é inerte. Alguns vírus, inclusive, eles se cristalizam fora da célula. E essa partícula que está fora da célula inerte, a gente chama de vírion, tranquilo? Os vírus, eles são agentes infecciosos, eles vão causar as famosas viroses. Fora da célula, a gente chama ele de vírion. Não sofrem ação de antibióticos. Isso aqui é extremamente importante. Então, se você está doente com uma virose, com uma doença causada por vírus, não adianta você tomar antibiótico. Pode até ter um efeito nocivo, um efeito contrário daquilo que você realmente quer. Antibiótico, pessoal, é para matar a bactéria. Então, isso é uma coisinha que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Antibiótico mata bactéria, ok? Vírus, não adianta você tomar antibiótico. Professor, e se eu estou doente com uma doença causada por vírus, o que é que eu devo tomar? Antiviral. E o antiviral, ele não mata o vírus. O antiviral, ele serve para atenuar os sintomas causados pelo vírus. Beleza? Os vírus, pessoal, eles sofrem mutações. Os vírus, eles sofrem mutações. Só que, como eu disse para vocês, os vírus, eles podem ter DNA ou RNA. O vírus de RNA, ele sofre mais mutações do que o vírus de DNA. Aí você se pergunta, por quê, professor? É simples. O vírus que tem material genético, o DNA, ele possui uma enzima chamada DNA polimerase. E essa enzima que está presente nesses vírus, ela corrige os erros. Já o vírus que tem o RNA como material genético não tem DNA polimerase, então ele vai errar mais, causando mutações. Consequentemente, o vírus ele vai evoluir. Tranquilo? Uma prova disso é o vírus da gripe. O vírus da gripe é um vírus de RNA. Isso quer dizer que o vírus da gripe ele sofre muitas mutações, já que ele não tem a DNA polimerase. É por isso que todos os anos você tem que tomar a vacina contra a gripe, porque todos os anos o vírus ele sofre mutações. Tem algum vírus que não é ruim? Tem alguns vírus, pessoal, que eles não fazem mal para o ser humano. Certo? Muitos vírus, eles não fazem mal para a gente. Mas tem alguns que causam doença. Tem algum vírus que faz bem? Não. Certo? Alguns vírus eles são utilizados em alguns estudos em biologia. Então, você está fazendo alguns estudos, você utiliza o vírus para fazer esses estudos. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. O tamanho do vírus. O vírus, pessoal, ele é muito, muito menor do que a célula. Então, só para que vocês possam observar aqui com calma. Aqui você tem, ó, uma bactéria, né? A bactéria E. coli é a bactéria mais estudada em biologia. Olha o tamanho dela aí, 1000 namômetro. Você tem aqui uma hemácia, que é um glóbulo vermelho, né? 10.000 namômetro. E olha o tamanho dos vírus. O vírus, pessoal, ele varia de tamanho de 20 a 300 namômetro. Então, o vírus ele é muito pequeno. Você só consegue visualizar o vírus em um microscópio eletrônico. Esses microscópios comuns de escola, né, o microscópio óptico, que tem um aumento de 1.000 a 1.500 vezes, você não consegue visualizar o vírus de jeito nenhum. Então, ele é muito pequeno.
Aí, aquele questionamentozinho, vírus é ou não ser vivo? O que vocês acham? Mais adiante aqui no slide, pessoal, vocês vão ver que vai depender do seu ponto de vista. Depende de cada pessoa. Então, as pessoas que dizem que vírus não é ser vivo, por que alguns cientistas, alguns biólogos defendem que vírus não é ser vivo? Porque o vírus, ele é acelular e ele não tem metabolismo próprio. Então, por essas duas características, eles dizem que vírus não pode ser considerado ser vivo. Se não tem célula, não tem metabolismo celular, não pode ser considerado ser vivo. Já tem outras pessoas que dizem que vírus é sim ser vivo. Por quê? Porque o vírus, como todo ser vivo, ele se reproduz, ele sofre mutações e ele evolui. Aí vai depender do seu ponto de vista. Eu, particularmente, eu acho que vírus não é ser vivo. Lembra lá da teoria celular? Todo ser vivo é formado de célula. Se o vírus não é formado de célula, então, na minha opinião, ele não pode ser considerado ser vivo. Ele é ali, pessoal, um limiar entre o que é vida e o que não é vida. Tranquilo? Ó, considerar ou não os vírus como organismos vivos é uma questão de gosto, como vocês podem ver aí no slide. Depois eu vou mandar o slide lá no grupo. Antes de terminar a aula, eu vou mandar o link da frequência e quando terminar a aula, eu mando o link da atividade lá no grupo também para vocês. Pronto. Aqui, ó, a estrutura. Tá aqui o vírus. Tá aqui o vírus, pessoal. Ó, observe o seguinte, estrutura do vírus. O vírus, ele é formado por uma estrutura chamada capsídio. O capsídio, essa cápsula proteica, essa cápsulazinha verde que vocês estão vendo aí, ó. Então, todo vírus ele tem um capsídio, tem uma cápsula proteica. Dentro desse capsídio, vocês estão vendo aqui de vermelho, você vai ter o material genético, DNA ou RNA. O capsídio, ele é formado por estruturas menores. Vocês devem estar vendo aí, ó, o capsídio, que é esse que está de verde, ele é formado por estruturas menores, que são capsômero. Então, capsídio é formado de capsômero. Dentro do capsídio tem um material genético, DNA ou RNA. O conjunto, pessoal, do capsídio mais o material genético, se você juntar os dois, você vai ter uma estrutura chamada núcleo capsídeo. Muito bem. Esse vírus aqui de cima que vocês estão vendo, ele é um vírus nu. Okay? Ele não tem envelope, mas outros vírus eles vão apresentar envelope, como vocês podem observar aqui embaixo. Ó. Olha aqui, o envelope ele é formado pelo mesmo material da membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática ela era formada de proteínas e fosfolipídios? Então, essas mesmas estruturas formam um envelope. Esses vírus que possuem envelope, eles são mais resistentes, eles são mais fortes, são mais virulentos. Tranquilo? Aqui o vírus, que eu já falei para vocês, né? Uma partícula fora, um vírus fora da célula. Pronto, aqui vocês estão vendo como é que surge o envelope. Olha como é simples, pessoal. Olha como é simples. Tu tem aqui um vírus, ó, dentro da célula. Você tem um vírus dentro da célula. Esse vírus, quando ele vai sair da célula, quando ele sai da célula, ele arranca parte da membrana plasmática. Então, essa parte da membrana plasmática que o vírus arrancou ao sair da célula se transforma no seu envelope. Então, vírus envelopados são mais resistentes, constituído por uma cápsula proteica revestida por membrana fosfolipídica com proteínas virais. Olha que massa. Essa estrutura aqui eu queria mostrar para vocês, beleza? Vamos lá, com calma. Aqui você tem um vírus, ó, com o material genético, no caso aqui é RNA. Você tem também um vírus com envelope, essa partezinha que está aqui de roxo é o envelope. E externamente, essa partezinha que está de roxo é o capsídio. Então, você tem o material genético, RNA, envolvendo o material genético, você tem o capsídio. E em cima do capsídio, você tem o envelope. O envelope ele é formado por lipídios, fosfolipídios e por proteínas. Essas proteínas aqui, pessoal, a gente chama de proteínas ligantes. Eu acho que eu coloquei isso na atividade de vocês. Então, as proteínas que estão no envelope ou proteínas que estão no capsídio, que são proteínas que se encaixam. Então, o vírus ele é muito específico. Vocês vão ver já já. O vírus ele ataca qualquer tipo de célula? Não.
o vírus ele ataca um tipo de célula específica. Você vai ter um vírus que vai atacar o sistema respiratório, você vai ter um vírus que vai atacar, por exemplo, o seu sistema imunológico, como é o caso do vírus da AIDS. Então, o vírus ele é muito específico, ele ataca um tipo de célula específica. Então, como é que ele sabe qual é a célula que ele vai atacar? Por causa dessas proteínas que a gente chama de proteínas ligantes. Essas proteínas, elas chegam na célula-alvo, elas encostam e lá na célula-alvo você tem receptores. Então, essas proteínas ligantes, elas se encaixam nos receptores e o vírus consegue entrar dentro da célula. É como se fosse um mecanismo de chave fechadura. Outra coisa interessante é que vocês sempre ouvem falar de H1N1, H5N7. O que isso significa, pessoal? Isso significa, é o nome das proteínas. Ó, H é hemaglutinina. H é uma proteína chamada hemaglutinina. N é uma proteína chamada neuraminidase. Então, quando eu digo assim, ó, H1N1, quer dizer que para cada hemaglutinina eu tenho uma neuraminidase, ok? Então, H1N1, eu tenho uma hemaglutinina para cada uma neuraminidase. Se for H1N5, eu tenho uma hemaglutinina para cada 5 neuraminidase, ok? Essas proteínas, essas glicoproteínas, elas estão presentes no envelope ou no capsídeo. Elas vão dar nome, dependendo da quantidade, elas vão dar nome para o vírus. Tranquilo? O coronavírus, né? Aí eu vou falar um pouquinho já mais na frente sobre o coronavírus. Tem sim, viu? Todo vírus tem essas proteínazinhas ligantes. Todo vírus tem. O vírus, o coronavírus, ele é um vírus também de RNA, então ele sofre muitas mutações. Classificação dos vírus. Como é que eu posso classificar um vírus? Classificar um vírus quanto ao capsídeo, que é a cápsula proteica, o formato. Então, o capsídeo de um vírus, ele pode ter o formato icosaédrico. Icosaédrico é uma figura geométrica, pessoal, de 20 lados, ok? É um poliedro de 20 lados. Então, o vírus, o seu capsídeo, ele pode ter um formato de icosaedro. Esse icosaedro, ele pode ser envelopado ou não. O vírus, ele também pode ter um capsídeo, uma cápsula proteica no formato de hélice, helicoidal. E o vírus também ele pode ser complexo. Lembrando, o vírus que é helicoidal e o vírus que é icosaédrico, eles podem ser envelopados ou não. Agora, o vírus complexo, ele jamais vai ser envelopado. Vocês vão entender por que já já. Aqui as imagens, ó. Simetria icosaédrica, parece uma bola de futebol. É um poliedro com 20 lados iguais. Tá aqui o vírusinho, como vocês podem ver, ó. Então, observe que o capsídeo, ele parece uma bola de futebol. Então, esses vírus recebem o nome de vírus icosaédricos. Tem alguns vírus que têm um capsídeo no formato de hélice, helicoidal, assim, ó. O DNA também é helicoidal, mas nesse caso o capsídeo, ele é helicoidal também. E tem os vírus de simetria complexa, como é o caso desse rapazinho aqui lindo que eu estou mostrando para vocês, ó. Esse rapazinho aqui, pessoal, é o bacteriófago. O que é um bacteriófago? Bacteriófago não é uma bactéria, não. Bacteriófago é um vírus que ataca bactérias. Tranquilo? Ele é um vírus de simetria complexa. Ele não vai ser envelopado. Por quê? Porque vocês vão ver já já que ele precisa injetar, ele precisa injetar o seu material genético no interior da célula. E para ele injetar o material genético no interior da célula, se ele tivesse o envelope, isso iria atrapalhar. Eu também posso classificar um vírus de acordo com o material genético. Você pode ter um vírus de DNA, de fita dupla e fita simples. Isso aqui é que é louco. Quando eu estava estudando pela primeira vez, eu não entendia, mas é fácil de você entender. Tem vírus que vai ter como material genético o DNA. Aí tem vírus que tem material genético DNA de fita dupla, que é o normal. O DNA tem fita dupla, foi assim que a gente estudou. E tem vírus que tem material genético de DNA de fita simples. Professor, mas fita simples não é RNA? Nesse caso aqui é DNA. Professor, por que é DNA ser fita simples? Por causa das bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, timina, citosina e guanina.
ok? Se fosse RNA, adenina, timina, citosina e uracila. Muito bem. O RNA, a mesma coisa, você vai ter vírus com material genético de RNA de fita dupla, estranho, né? Porque normalmente quem tem fita dupla é o DNA, e você vai ter material genético de RNA de fita simples. E tem esse rapazinho aqui, citomegalovírus, já expliquei para vocês, isso aqui é um erro, né? Isso aqui é um erro. Eles achavam que o citomegalovírus tinha os dois, mas não tem. Citomegalovírus é um vírus de DNA, só que ele produz RNA dentro do capsídeo, aí dá a impressão que ele tem os dois, mas ele não tem os dois, ele só tem um. Tranquilo? Aqui tem a classificação. Aqui você tem alguns vírus de DNA e outros vírus de RNA. Vamos ver aqui alguns conhecidos, ó. Vamos lá. Já que eu vou explicar como é que ele se multiplica, que ele não tem, se ele não tem célula, né? Vou explicar para vocês, ó. O vírus de DNA tem o adenovírus, tem vírus da herpes, tem o HPV, tem o vírus da catapora, o parvovírus e o vírus da hepatite B. Esses vírus aqui, eles têm como material genético o DNA. Esses outros aqui da coluna da direita, né? O vírus da hepatite A e C, vírus da dengue, vírus da febre amarela, vírus da raiva, vírus da rubéola, da cachumba, da poliomielite, eles têm como material genético o RNA. Pronto. Outras classificações do vírus. O vírus, pessoal, ele pode ser classificado como adenovírus. Professor, o que é um adenovírus? O adenovírus, como vocês podem observar aqui na tabela, o adenovírus é um vírus de DNA. E o adenovírus, pessoal, ele causa várias doenças, principalmente doenças respiratórias. Beleza? O que seria um arbovírus? Arbovírus é o vírus que dá em árvore? Não. Arbovírus é aquele vírus que ele é transmitido por um artrópode. Por exemplo, a dengue. O vírus da dengue, pessoal, ele é transmitido por um mosquito Aedes. Então, como o vírus ele é transmitido por um mosquito, e o mosquito é um artrópode, então o vírus da dengue, eu classifico ele como arbovírus. Arbovírus é aquele vírus que é transmitido por um artrópode. É o caso da febre amarela, da malária, enfim. Tranquilo? Só que a malária, no caso, é causada por protozoário. Muito bem. Retrovírus. O que seria um retrovírus? Retrovírus é o seguinte. Normalmente, a gente tem DNA, o DNA produz RNA e o RNA produz a proteína. Nosso caso, o homem possui DNA como material genético, aí nós produzimos RNA mensageiro e a partir do RNA mensageiro nós produzimos proteínas. Tem alguns vírus, pessoal, que tem como material genético RNA, aí o RNA produz DNA, esse DNA produz RNA mensageiro para produzir proteína. Então, observe que ele volta atrás, ok? Só que para ser considerado retrovírus, além de ter como material genético o RNA, tem que ter também uma enzima chamada transcriptase reversa. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus, não se esqueça. Um retrovírus é um vírus de RNA, só que, além disso, ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa. O que é que a transcriptase reversa faz? Ela produz o DNA. A partir de RNA, ela produz DNA. Tranquilo? Um exemplo, professor, de retrovírus, o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é um retrovírus. Pronto, aí teve uma pessoa que perguntou aqui como é que o vírus se multiplica, né? Vamos lá, vou explicar para vocês como é que o vírus se multiplica. Ó, pessoal, penetração, entrada do vírus na célula. Como eu falei para vocês, o vírus ele precisa de uma célula hospedeira. Sem a célula, o vírus ele não consegue se multiplicar de jeito nenhum. Ele precisa de uma célula. É isso que eu vou mostrar para vocês. Professor, que tipo de célula, professor? Pode ser bactéria, pode ser protozoário, pode ser alga, pode ser fungo, pode ser planta, pode ser animal. Os vírus, pessoal, eles atacam todos os seres vivos. Todos, sem exceção. Agora vamos lá. Como é que ele vai penetrar, né? Como é que ocorre a penetração? A entrada do vírus na célula hospedeira. Então, nesse caso aqui, você tem um bacteriófago, que é justamente o vírus que ataca a bactéria.
Então, esse bacteriófago, primeiro, ele vai aderir à célula através daquelas glicoproteínas, estão lembrados lá? Neuraminidase, estão lembrados? Neuraminidase e hemaglutinina. Então, através dessas proteínas, ele vai aderir à célula, ele vai fazer o reconhecimento. Depois que ele faz a adesão, aí ele vai penetrar o material genético no interior da célula. Então, ele adere, ele injeta o material genético dentro da célula. Depois, vai ocorrer uma etapa chamada biossíntese. Depois, maturação e, por fim, liberação. Vou mostrar para vocês com calma. Então, tem 3 tipos de penetração. O vírus ele pode entrar na célula de 3 formas. Tem aqui, injeção do genoma humano, como vocês podem ver. Injeção do genoma, perdão. Então, o vírus ele se adere à célula e ele injeta o material genético no interior da célula. A outra maneira é por fusão. Então, tu tem aqui um vírus envelopado. O vírus entra em contato com a membrana plasmática da célula, ocorre o reconhecimento, o envelope ele se funde com a membrana plasmática e entra apenas o vírus, apenas o capsídeo e o material genético. Tranquilo? E a terceira maneira do vírus entrar à célula é ele entrar com tudo. Ele entra com capsídeo, com envelope e tudo. Essa terceira forma a gente chama de endocitose. Então vamos com calma. Quais são as 3 formas? Injeção. O vírus ele injeta o material genético no interior da célula. Segunda maneira, fusão com a membrana. Então o vírus que é envelopado, o envelope ele se funde com a membrana plasmática da célula e entra o capsídeo e o material genético. E a terceira maneira é quando o vírus envelopado ele entra completamente dentro da célula. Esse processo é chamado de endocitose. Tranquilo? Pronto. Ciclo reprodutivo do bacteriófago. Professor, por que você está falando tanto de bacteriófago? Porque é o vírus mais estudado. Okay? Mas a partir do bacteriófago você pode utilizar como exemplo para os outros vírus também. Pessoal, esse slide ele é extremamente importante. Esse slide é extremamente importante. Então, tem várias questões sobre isso aqui na atividade de vocês. Ciclo reprodutivo do bacteriófago. Tem 2. Tem o ciclo lítico, e tem o ciclo lisogênico. Professor, qual a diferença entre os 2? No ciclo lítico, no final, a célula é rompida. Ou seja, a célula ela é morta. O vírus ele mata a célula, ele rompe a membrana plasmática da célula. Isso no final do ciclo lítico. Já no ciclo lisogênico, isso não ocorre. Mas eu vou explicar com calma aqui para vocês, para que você entenda. Isso aqui eu demorei muito para entender quando eu era aluno, mas hoje é muito fácil, muito tranquilo. Vamos lá, pessoal. Tu tem aqui a bactéria, certo? Já que é um bacteriófago. Tu tem aqui a bactéria. O vírus, ele vai se aderir à bactéria, certo? Ele se adere à bactéria e ele injeta no interior da bactéria o seu material genético, que é essa partezinha de vermelho aqui que vocês estão vendo. Ok? Então, quando o material genético do vírus está dentro da célula, esse material genético, ele obriga a célula a produzir as partes do vírus. Olha que louco. Então, o vírus, ele coloca o seu material genético dentro da célula, esse material genético obriga a célula a produzir pedaços do vírus. Com o passar do tempo, esses pedaços, eles são montados, surgindo novos vírus, e esses novos vírus, eles rompem a célula, eles destroem a célula e vão atacar outras células. Esse é o ciclo lítico. Tranquilo? Só que tem também o ciclo lisogênico. Olha como é que ocorre o ciclo lisogênico. Muito parecido. Tu tem aqui a bactéria, o vírus ele vai aderir, ele injeta o material genético no interior da bactéria, só que agora o material genético do vírus, pessoal, ele se funde com o material genético da bactéria. Então, quando o material genético do vírus se funde com o material genético da bactéria, anote aí no seu caderno, por favor. Isso aqui recebe o nome de prófago ou provírus. Se perguntar na prova de vocês o que é prófago ou provírus, é quando o material genético do vírus se adere ao material genético da bactéria. Tranquilo? Aí o que acontece?
Como está aderido aqui o material genético, toda vida que essa bactéria se dividir, toda vida que ela se multiplicar, automaticamente a célula também está multiplicando o material genético do vírus. Isso aqui pode ocorrer, pessoal, dezenas, centenas de vezes. Até que o vírus, por algum motivo, o material genético desse vírus, ele pode se desprender do material genético da bactéria, e aí quando esse material genético do vírus se desprende do material genético da bactéria, ele entra no ciclo lítico, olha que louco. E aí, entrando no ciclo lítico, o material genético do vírus obriga a célula a produzir peças do vírus, essas peças são montadas em novos vírus, e os vírus rompem a célula, destruindo-a. Professor, peraí. Ciclo lítico, no final a célula é destruída, beleza. O ciclo lisogênico vai ocorrer dezenas, centenas de vezes. E depois do ciclo lítico, ocorre o ciclo, aliás, e depois do ciclo lisogênico, pode ocorrer o ciclo lítico? Exatamente, ok? Pode ser o contrário? Não. Não pode ser o contrário, não, ok? Então, o vírus ele tem um ciclo lítico, né? Ele vai destruir a célula, morreu, acabou-se. O ciclo lisogênico, ele pode ali durar, pessoal, muito tempo. A célula fica se reproduzindo, se multiplicando, e o material genético do vírus também. Quando esse material genético se desprende, aí ele entra no ciclo lítico. Então, sempre depois do ciclo lisogênico, você vai ter um ciclo lítico. Tranquilo? Pronto. Aqui é o vírus da AIDS, como eu falei, o HIV, né? Como eu falei para vocês, ele é um retrovírus. Olha aqui por que ele é um retrovírus, ó. Normalmente, pessoal, todo ser vivo tem DNA, o DNA produz RNA mensageiro e depois produz a proteína. Esse rapazinho que ele possui RNA, o RNA, com o auxílio de uma proteína chamada transcriptase reversa, o RNA se transforma em DNA e esse RNA mensageiro e depois em proteína. Então a transcriptase reversa ela volta, né? Ela faz uma transcrição ao contrário, é reversa. Muito bem. Olha aqui, como eu falei para vocês, são os hospedeiros dos vírus. Qualquer célula, pode ser protozoário, fungo, bactéria, planta, animal, toda célula pode ser hospedeira de vírus. Os vírus, eles atacam todos os tipos de seres vivos. Produção viral, já expliquei isso aqui para vocês. Ó, ciclo lítico. Existem dois tipos de reprodução, né? No ciclo lítico, termina com a lise. Lise é quebra. Então, o ciclo lítico termina com a lise, com a quebra e morte da célula hospedeira. Já o ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva, até que o material genético se desprenda do material genético da bactéria e entre no ciclo lítico, ok? Sempre depois de um ciclo lisogênico, você vai ter um ciclo lítico. Aqui tem as etapas, isso aqui é importante, pessoal, são as 5 etapas do ciclo lítico, ó, muito importante isso aqui. Primeiro, o vírus ele adere, ele vai sofrer adesão lá na bactéria. Depois da adesão, ele faz a penetração do material genético. Depois, biossíntese. Professor, o que é biossíntese? É quando o material genético do vírus manda a célula, obriga a célula a produzir pedacinhos do vírus. Aí tem a maturação, que é quando o vírus ele é montado, e depois a liberação, quando o vírus ele rompe a célula. Tranquilo? Aqui, ó, de novo. Ciclo lisogênico. Ó. Observe que o ciclo lisogênico é um pouquinho diferente. Quando o material genético do vírus ele se adere ao material genético da bactéria, a gente chama isso de prófago. Então, toda vida que a célula se dividir, automaticamente o material genético do vírus também está se multiplicando. Deixa eu colocar aqui no chat, deixa eu ver como é que tá. Pronto, vamos continuar. Estou tentando ser rápido, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Vamos lá. Acho que já está quase terminando. Vamos iniciar as doenças. As doenças, infelizmente, não vai ter como me aprofundar, porque são muitas doenças. Então, não tem como se aprofundar. Pronto, aqui as doenças, ó. Eu vou falar assim de forma superficial, tranquilo? Ó, primeira doença, pessoal. Herpes bucal. Vocês vão ver mais adiante que tem também a herpes genital. Então, herpes bucal, ela dá na boca, evidentemente, e a herpes
genital dá na genitália, masculina e feminina. Uma coisa importante de se dizer é que mais ou menos 80% dos indivíduos de uma população possuem esse vírus. Então, provavelmente você tem esse vírus, provavelmente eu tenho esse vírus, ok? A grande maioria das pessoas possuem o vírus da herpes. Só que ele fica, pessoal, ele fica latente no nosso corpo, ele não se manifesta. Quando é que ele vai se manifestar? Quando o seu sistema imunológico ele estiver baixo, aí pode aparecer algumas feridas no seu lábio, ou no caso da vagina ou do pênis, se for uma herpes genital, tranquilo? Formas de transmissão, no caso da herpes bucal, vias aéreas, por meio de gotículas de saliva, contato pessoa a pessoa, pode ser através do beijo também, evidentemente. Tratamento para a herpes bucal, utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral. Profilaxia, evitar o contato com pessoas que apresentem os sintomas, evitar o compartilhamento de copos e talheres. Tranquilo, pessoal? E o interessante é que essa doença ela não tem cura, viu? Essa doença ela não tem cura. Então, a pessoa que tem herpes, ela vai conviver com a herpes durante muito tempo. Aí, olha como o ciclo lítico e lisogênico vai fazer sentido agora, pessoal. Quando o vírus da herpes ele está se multiplicando no ciclo lisogênico, né? Tá lá o material genético do vírus aderido ao material genético da bactéria, da célula, a célula está se multiplicando. Toda vez que a célula se multiplica, multiplica também o material genético do vírus. Quando isso está acontecendo, os sintomas não aparecem. Agora, quando esse vírus ele entra no ciclo lítico, quando ele rompe a célula, quando ele destrói a célula, aí surgem as feridas. Beleza? Olha aí, que coisa linda. Herpes genital, como eu já falei para vocês, contato sexual é a forma de transmissão. Tratamento, existem pomadas que inibem o desenvolvimento viral. E a profilaxia e a abstinência sexual, ou seja, parar de fazer sexo quando você estiver no ciclo lítico. E os sintomas, quando os sintomas estiverem presentes, e a utilização de preservativo. Então, o uso da camisinha é muito importante. Hepatite A. Pessoal, hepatite, existem diversos tipos de hepatite, A, B, C, D e E, vários tipos. A hepatite é uma infecção no fígado. Hepatite é inflamação no fígado. Aí tem vários tipos de vírus que podem atacar seu vírus, aí vai surgir os diferentes tipos de doença. Hepatite A forma de transmissão, é ingestão de água e alimentos contaminados. Tratamento, medicamentos que reduzem os sintomas, geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus. Profilaxia, educação sanitária e saneamento básico. Professor, por que você não está falando os sintomas das doenças? Pessoal, os sintomas, jamais um professor vai lhe perguntar os sintomas da doença. Uma prova de vestibular do Enem vai lhe perguntar por quê? Porque os sintomas de uma doença viral, eles são muito parecidos. Vai ter lá febre, dor no corpo, dor de cabeça, enfim, né? Sintomas muito parecidos. Então, os sintomas não são importantes. Eu coloquei no slide mais para curiosidade. Hepatite A, observem que realmente a pessoa fica com aspecto amarelado, né? Icterícia, o nome diz. Icterícia é quando você fica com aspecto amarelado. Então, não se esqueça, a hepatite A, forma de contágio através de água e alimentos contaminados. Hepatite B e C são DST, são doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, não sei se vocês estão sabendo, eles estão utilizando, pessoal, o termo ISC, certo? DST, IST, isso. IST. Professor, o que é uma IST? É uma infecção sexualmente transmissível. Por que não pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível? Porque, pessoal, às vezes você é infectado pelo vírus, mas você não manifesta os sintomas. Então, para ser considerado doença, tem que manifestar os sintomas. E nem toda infecção viral você vai ter sintomas, ok? Então, hepatite B e C, forma de transmissão, contato com sangue de pessoas contaminadas. Geralmente, o contágio se dá por contato sexual, compartilhamento de seringas e transfusão de sangue. As formas de transmissão de algumas doenças, elas são muito parecidas, elas se repetem. Tratamento, utilização de medicamento que inibe a ação viral. Profilaxia, tem a vacina, né? Vacina contra a hepatite B. A hepatite C é a mais perigosa, pessoal. Essa hepatite C, porque ela pode se transformar em uma doença crônica, ou seja, aquela doença que vai durar o resto da vida, que não tem cura. Né? Pode se transformar em uma cirrose, por exemplo.
Então, profilaxia, uso de preservativo nas relações sexuais, controle dos bancos de sangue, utilização somente de seringas descartáveis e não as compartilhar. Muito bem. A AIDS, olha aí. Aqui tem uma informação interessante para vocês. Tem muita coisa. Essa aqui é a doença que é mais cobrada no Enem. AIDS e dengue. AIDS e dengue são as duas viroses que mais caíram no Enem. Ok? AIDS, síndrome da imunidade humana, né? Pessoal, todo mundo sabe que a AIDS é uma DST, doença sexualmente transmissível. Tranquilo? Agora, cuidado com algumas coisinhas que eu quero falar para vocês. Forma de transmissão, contato com sangue e líquidos corporais infectados. Então, sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno. Acredita-se que o vírus possa atravessar a placenta e infectar o feto, mas isso é raro. Então, aqui tem muita coisa para falar para vocês. Vamos por partes. Não tem cura. A AIDS não tem cura. Lá nos anos 80, pessoal, início dos anos 90, você ter AIDS era praticamente certeza da morte. Então, uma pessoa que descobria que tinha AIDS, ela durava ali no máximo 4, 5 anos e acabava morrendo. Inclusive, muitos famosos aqui no Brasil morreram de AIDS. É o caso do Cazuza, do Renato Russo, enfim. O que acontece? Hoje, pessoal, ninguém mais morre de AIDS. Uma pessoa que tem AIDS, ela tem uma vida normal. Ela tem ali que tomar diariamente 2, 3 remédios, que é o famoso coquetel. Ela toma ali 2, 3 remédios diariamente, mas ela tem uma vida normal, certo? A expectativa de vida dela é como de uma pessoa normal. Por isso as pessoas acabaram relaxando. Estudos recentes mostram que jovens de 15 a 17 anos e os idosos acima de 60 são as pessoas que hoje estão mais contraindo AIDS, porque são a população, é o grupo de pessoas que não usam camisinha. Ok? Então, o uso da camisinha é muito importante. A AIDS tem tratamento, mas ela não tem cura. Então, você vai ter que conviver com ela pro resto da vida. Não é algo bom. Então, tem que se prevenir. Tranquilo? Existe uma diferença muito grande, pessoal, entre soro positivo e aidético. Vou explicar para vocês. O soro positivo é aquela pessoa que tem o vírus, ela é capaz de transmitir o vírus para outras pessoas, só que ela não manifesta os sintomas. Ok? Ela tem o vírus, ela tem a carga viral, ela é capaz de transmitir para outras pessoas, só que ela não, como eu posso dizer para vocês, ela não manifesta sintomas. Por que ela não manifesta sintomas? Por causa do coquetel que ela toma, dos medicamentos. O aidético é aquela pessoa que manifesta a doença, os sintomas. O aidético, ele manifesta os sintomas. Quais são os sintomas? Só para que você saiba aqui bem ligeirinho: febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea, vômito. Ok? O período de incubação da AIDS varia muito. Pode ser ali de 5 anos, pode ser de 10 anos. Professor, o que é período de incubação? É o período entre você contrair o vírus e os sintomas aparecerem. Então, esse período, essa janela de você contrair o vírus até você manifestar os sintomas é o período de incubação. Pode variar muito. Tranquilo? Profilaxia, claro, o uso de camisinha, a principal profilaxia. Controle do banco de sangue, né? Não compartilhar seringas nem objetos cortantes. Enfim. O vírus da AIDS, como eu falei para vocês, ele é muito específico. Ele ataca, pessoal, o vírus da AIDS, ele ataca uma célula do nosso sistema imunológico chamada linfócitos T CD4. Então, no nosso sistema imunológico tem uma célula, o linfócito T CD4, e essa célula, ela é responsável por fazer a defesa do nosso corpo. O linfócito T CD4, pessoal, ele é o famoso caboeta. Então, quando entra um vírus, uma bactéria, um protozoário, quando entra qualquer antígeno dentro de você, é o linfócito T que avisa para o seu sistema imunológico: ó, tem algo de errado aqui, tem algo estranho aqui nesse ser, vamos destruir. Então é ele que avisa o seu sistema imunológico, ele é o caboeta. Chegou algo de estranho, ele que avisa, ele é o soldado que avisa. Tranquilo? O vírus da AIDS, ele mata o linfócito T CD4, então o seu sistema imunológico ele fica perdido. Então, o vírus entra, aí surge o que a gente chama de as doenças oportunistas. Você pode morrer de uma gripe, tuberculose, candidíase, câncer, pneumonia, enfim, ok?
Então, a maioria das pessoas que adquirem o vírus do HIV não morrem de AIDS, mas sim de doenças oportunistas, que aproveitam a deficiência do sistema imune para se manifestar. Não tem mais quem avise, né, que tem algo estranho. Então, como não tem mais essa célula, né, de defesa que avisa, então as outras doenças elas acabam obtendo sucesso. Eu vou dar uma passada aqui, pessoal, para a gente poder ganhar tempo. A AIDS hoje, assim como a gripe, assim como o coronavírus, é uma pandemia, ela está presente em todos os continentes. Olha aí algumas imagens de pessoas aidéticas. Sarampo. O sarampo, pessoal, ele é transmitido através de vias aéreas. É muito parecido com a transmissão do coronavírus. É através de gotículas de saliva também. O sarampo é uma doença muito contagiosa. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa ela pode transmitir sarampo para outras 13 pessoas. Então é muito perigosa. Pode matar, não tem tratamento. Geralmente o sistema imunológico ele consegue eliminar o vírus. Então você pegou sarampo, você vai ficar de certa forma isolada para não passar para outras pessoas. E depois de algumas semanas, o seu sistema imunológico consegue se livrar do vírus, ok? Tem vacinação? Tem. Tem vacinação, é a famosa tríplice viral. Ah, isso aqui é importante, pessoal. Ó, sarampo, cachumba e rubéola. Tem uma vacina que você toma que serve para essas 3 doenças, que é a tríplice viral. Hoje já tem, inclusive, a tetraviral. É uma vacina que você toma que serve para 4 doenças. São elas: sarampo, rubéola, cachumba e catapora. O sarampo, infelizmente, desde 2018, ele está voltando no nosso país. Era uma doença que tinha sido praticamente erradicada do Brasil, só que está voltando. Por quê? Principalmente por causa da migração. O sarampo é um problema seríssimo de saúde lá na Venezuela. Como muitos venezuelanos entraram aqui no nosso país, trouxeram o vírus. E, para piorar a situação, como o sarampo estava sob controle, os pais deixaram de vacinar os filhos. Então, a doença acabou voltando. É importante vacinar, pessoal. Ok? A vacinação é extremamente importante. Imagens do sarampo. A catapora ela recebe outro nome. A catapora também pode ser chamada de varicela. Tranquilo? Varicela. O legal, normalmente você pega na infância, ela é fraca. Catapora é uma doença fraca. Dificilmente alguém vai morrer de catapora. Não morre, certo? É uma doença fraca. Forma de transmissão é igual o sarampo, é igual o coronavírus. Vias aéreas, através de gotículas de saliva. Contato pessoa a pessoa. Ou com objetos contaminados. Pessoal, tratamento não tem, geralmente o nosso sistema imunológico ele consegue eliminar o vírus, é igual sarampo. Só que a catapora tem uma curiosidade. Vocês já devem ter ouvido falar de uma doença chamada cobreiro, né? Quando você tem catapora pela primeira vez, o vírus da catapora, pessoal, ele fica armazenado dentro do seu corpo. Então você se cura da catapora, mas o vírus continua dentro de você. Na fase adulta, se o seu sistema imunológico baixar por algum motivo, esse vírus ele pode reaparecer. Só que aí ele não vai mais causar catapora. Ele vai causar outra doença, que é a herpes zoster. Herpes zoster é justamente o que a gente conhece popularmente como cobreiro, certo? Febre amarela. Febre amarela também é uma doença causada por vírus. É um vírus de RNA. O que você tem que saber sobre febre amarela? Também é uma doença muito cobrada em Enem vestibular. Pessoal, quem é o vetor? Então, quem causa a febre amarela, o agente etiológico, é um vírus de RNA, da família flavivírus. Agora, quem é que transmite a febre amarela? Quem é o vetor? Quem é o transmissor? É o mosquito Aedes aegypti. Por incrível que pareça. Pessoal, o Aedes aegypti, anote aí, ó o danadão. O Aedes, ele transmite febre amarela, ele transmite zika, chikungunya e dengue. Então, é um mosquito que transmite 4 tipos de doença. No caso da febre amarela, o Aedes ele é responsável pelo ciclo urbano. O ciclo urbano. Mas hoje não se tem mais notícias da febre amarela
em meio urbano. Normalmente, febre amarela você encontra no meio silvestre, na zona rural. Na zona rural, quem transmite para as pessoas não é o Aedes, quem transmite é um mosquito chamado Hemagogos, e tem outro também chamado Sabetes. Então, são dois mosquitos, vamos com calma. Febre amarela. Na zona urbana, quem transmite a febre amarela é o Aedes. Desde 1960, que não tem casos de febre amarela na zona urbana. Febre amarela normalmente é na zona rural. Na zona rural são dois mosquitos que transmitem, é o Hemagogos e o Sabetes. Tranquilo? Quem são os hospedeiros da febre amarela? Os macacos, né? Roedores, e o homem também pode ser hospedeiro. Quem transmite são os mosquitos. É uma arbovirose, né? Porque é transmitido por um artrópode, por um mosquito. Transmissão, muito bem. Olha aqui, aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil, essa parte que está de verde, pessoal, essa parte que está de verde são as regiões onde a febre amarela ela é endêmica. Então, nesses estados aqui que estão de verde, a febre amarela ela é muito comum. Tranquilo? Existe vacina para a febre amarela? Existe. Antigamente, a vacina da febre amarela ela tinha uma duração de 10 anos. Hoje, eles criaram uma nova vacina para a febre amarela que dura a vida toda. Inclusive, o Brasil exporta essa vacina. O Brasil produz e exporta essa vacina para outros países. Febre amarela tem a icterícia, né? Que é a pessoa com a pele amarelada. Destruição de células do fígado e células endoteliais. O que seriam células endoteliais? O endotélio é a camada que reveste os nossos vasos sanguíneos. Então, por isso que causa hemorragia. Então, se as células dos nossos vasos sanguíneos são rompidas, é claro que vai ter hemorragia, né? Então, tem outros sintomas aí, dores musculares, dor de cabeça, calafrios, enfim. Raiva. Raiva. Vamos lá, pessoal. Raiva humana, né? Normalmente, é um vírus que causa raiva. Quem transmite a raiva para o homem, normalmente, pessoal, é cachorros, cães e gatos. Pode ocorrer também, na zona rural, de morcegos passar raiva para o homem. Só esses animais que passam raiva para o homem? Não. Outros animais, como, por exemplo, o cavalo, também pode passar raiva para o homem. Tranquilo? A raiva é uma doença extremamente letal. Então, tem vacina para raiva? Tem. Só que, normalmente, a gente vacina os animais. Normalmente, você vacina o gato, o cachorro. Tem vacina para o homem? Tem, só que ela é muito cara. Normalmente, quem toma essa vacina são aquelas pessoas que trabalham com animais, veterinários, pessoas que trabalham em zoológicos. Tranquilo? Não tem cura, então, como eu estava dizendo para vocês, tem o soro também, né? Se você foi mordido por um cachorro, o cachorro estava com raiva, você pode tomar o soro. O problema, pessoal, é quando entra na fase crítica. Então, você contraiu raiva, o vírus atacou o seu sistema nervoso, depois que ataca o seu sistema nervoso, pronto, não tem mais jeito, é quase que 100% de certeza da morte. Então, medida profilática, tem a vacina em animais e também a vacina no homem, e se você for mordido, você ainda pode utilizar o soro. Agora, se você foi mordido e não tomou vacina e nem o soro, depois de algum tempo você vai entrar na fase crítica, que aí não tem mais cura, ok? É quase que 100% de certeza de morte. A raiva é também chamada de hidrofobia. Não está aqui no slide, acho que não está no slide. Está aqui, achei. A raiva, pessoal, ela também é chamada de hidrofobia. Hidrofobia. Hidro é água, fobia é medo. Medo da água. Por quê? Porque as pessoas que têm raiva, que estão na fase crítica, quando engolem, elas não conseguem engolir água. Você coloca água na boca, elas tentam engolir, elas acabam jogando a água para fora. Elas não conseguem fazer a deglutição. Tranquilo? E poliomielite ou paralisia infantil. Ela foi erradicada do Brasil em 1989. Pessoal, curiosidade sobre a poliomielite. No final da década de 60, início da década de 70, aqui a Montada teve um surto de poliomielite. Então, existem muitas pessoas aqui em Amontada, mais ou menos da mesma idade, que têm poliomielite. Ok? Muitas crianças morreram. É uma doença que vai atacar também o seu sistema nervoso.
né? O seu sistema nervoso, a parte muscular, a parte motora, vai causar atrofia nos membros, por isso paralisia infantil. Por exemplo, a minha mãe teve paralisia infantil. Felizmente, a paralisia infantil nela foi muito fraca. Então, basicamente, não teve nenhum sintomas. Ela apenas tem uma perna um pouco atrofiada, mas ela anda normalmente. Ela não usa cadeira de roda, ela não usa bengala, ela anda normalmente. Se você reparar bem, você vai ver que ela tem a perna um pouco atrofiada. Foi justamente a poliomielite que foi esse surto que teve aqui amontada lá no final da década de 60 e início da década de 70. Então, tem várias pessoas na mesma idade da minha mãe aqui amontada, inclusive tinha uma professora minha que tinha poliomielite, ok? Como é que ela é transmitida? Através de gotículas de saliva, através da ingestão de água e alimentos contaminados também, beleza? Tem vacina, né? Na verdade, tem dois tipos de vacina. A que a gente está acostumado é a Sabin, né? Que é aquela gotinha, né? Quem não se lembra do Zé Gotinha, né? Aquela gotinha que você toma na boca. Só que tem também a vacina que eles injetam em você, que é a Salk. Salk. Tem duas vacinas para poliomielite. Tranquilo? Muito bem. Olha aqui, ó. Aqui tem algumas pessoas com poliomielite. A dengue, outra muito importante, né? Todo mundo sabe que o agente etiológico é um vírus. Todo mundo sabe que quem transmite a dengue é o vetor, né? É o Aedes. Aí tem vários sintomas, dores lombares, tonturas, desmaios, febre aguda, enfim. O tratamento consiste apenas na tentativa de remediar os sintomas. Então, a dengue, pessoal, não tem um tratamento. Você tenta tomar alguns medicamentos para amenizar os sintomas, né? E detalhe, não tome aspirina de jeito nenhum, é contraindicado. Certo? Por que a aspirina é contraindicado para quem está com dengue? Porque ela interfere na coagulação sanguínea. Então, você pode ter algumas complicações, principalmente na dengue hemorrágica. Normalmente, assim, existem 5 tipos de dengue, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no Brasil tem 4 tipos de dengue, 4 variantes. Você pegou a dengue a primeira vez, qualquer um dos 4 tipos. Se você pegou a primeira vez, é a dengue clássica, tranquilo? O problema é quando você pega a segunda vez. Qualquer um dos 4 tipos, se você pegar a segunda vez, aí peguei tipo 2. Peguei dengue tipo 2, pessoal, não posso pegar mais dengue tipo 2, certo? A primeira vez é dengue clássica. Agora eu posso pegar os outros tipos. Se eu pegar um dos outros tipos, né, no caso a segunda vez que eu vou ter dengue, aí eu posso ter dengue hemorrágica, eu posso ter sérias complicações. Tranquilo? A cachumba, a famosa papeira. Nós temos é, glândulas chamadas parótidas, certo? Essas glândulas parótidas, elas ficam aqui na bochecha próximo da orelha. Pessoal, esses vírus, lembra que eu falei que os vírus são muito específicos, eles atacam essas glândulas, então elas incham. O vírus ele pode se espalhar pelo resto do corpo, ele pode atingir o nosso fígado, ele pode atingir os nossos testículos, os ovários, causando inclusive infertilidade. É por isso que a mãe da gente às vezes diz, menino, tá com cachumba, a cachumba vai descer. Não é que a cachumba desce não, pessoal, na verdade é o vírus que ele pode atacar outras áreas do nosso corpo. Não tem tratamento, e a profilaxia, como eu já falei para vocês, é a tríplice viral, ou a tetraviral, né? Cachumba, catapora, rubéola, e qual é a outra, meu Deus do céu? Agora, sarampo. Muito bem. Olha aí, ó, as glândulas parótidas inchadas, né? Rubéola. A rubéola também é uma virose relativamente fraca. Né? Você tem rubéola, você não tem sérios problemas. O problema da rubéola, galerinha, é em gestantes. Por isso que é importante você fazer a prevenção. Porque em gestantes, o vírus da rubéola pode causar má formação do bebê, né, causar retardo mental, uma série de problemas, cegueira, surdez. Então, para grávidas, para gestantes, o vírus da rubéola é muito, muito perigoso. Tranquilo? Também forma de contágio, vias aéreas, gotículas de saliva, contato pessoa a pessoa ou com objetos contaminados. A profilaxia é a vacina tríplice viral. Olha aí, a rubéola, ela é fraquinha. O problema é quando dá realmente em crianças. A gripe,
Pessoal, gripe e resfriado tem uma diferençazinha, viu? Tô terminando a aula. Gripe e viral tem uma diferençazinha. Gripe e resfriado tem uma diferença. Primeiro, os sintomas são muito parecidos. Só que o resfriado ele é mais brando do que a gripe, ele é mais fraco. Outra diferença, o resfriado normalmente é de 3 a 5 dias. A gripe, normalmente, pessoal, é de mais de uma semana, é de 7 a 10 dias, você fica gripado. E outra diferença é que gripe sempre dá com febre. Resfriado, raramente você tem febre. Beleza? A gripe é causada por um vírus de RNA, um vírus que sofre muita mutação. É por isso que todo ano você tem que tomar uma vacina. Todos os anos eles fazem uma vacina diferente para a gripe. Todo ano. Aí tem vários tipos de gripe, né? Gripe aviária, H5N1. Você já sabe o que significa essas letras, né? O H aí é de hemaglutinina e o N é de neuraminidase. HPV, que é muito importante. Ó, pessoal, as meninas, elas têm que fazer o exame de prevenção. É muito importante. O HPV, ele está presente em praticamente todas as pessoas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tem HPV. Todo mundo tem HPV. Convive de forma harmônica com o vírus, né? Ele é assintomático na grande maioria das pessoas. Em mulheres, tem um probleminha. O HPV ele pode causar, pessoal, verrugas no pênis, verrugas na vagina. Em mulheres tem um probleminha. O HPV ele pode causar o câncer do colo do útero. Então, por isso que você tem que fazer prevenção, por isso que você tem que fazer o exame do Papa Nicolau. Tranquilo? Agora aqui para o último slide. Graças a Deus terminou. O último slide. Não saiam antes de eu colocar o link da frequência e eu vou colocar a atividade lá no grupo, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui é um macetezinho para você memorizar as principais doenças. Olha que legal. As principais doenças. Ó. Rerê vai ensacar pó de café na rua. É uma frase meio sem sentido, né? Rerê vai ensacar pó de café na rua. Aqui você tem as principais viroses. Ó, o primeiro rei é de hepatite A, B e C. O segundo rei de herpes. O V de varíola. O AI de AIDS. O EN de encefalite. O SA de sarampo. O K de cachumba. O R de raiva. O PO de poliomielite. O D de dengue. O K de catapora. O FE de febre amarela. E o RU de rubéola. Aí tem outras que não aparecem aqui nesse macete que também são bem conhecidas, né? A gripe, o Zika, chikungunya, o ebola, o HPV e agora, claro, o coronavírus. Tranquilo? Então, um macetezinho para você memorizar as principais doenças causadas por vírus, porque isso aqui é cobrado em prova. Beleza, meus amores? Vou agora colocar o link para vocês. Aguardem aí alguns minutinhos, deixa só eu parar aqui a gravação.